Congratulações Patriótica. O evento foi criado. Convocamos todos os brasileiros e brasileiras para ocupar em Brasília neste próximo dia 15 de novembro. Vamos fechar o Congresso Nacional. A demissão sem prévio aviso de toda a classe política de uma vez por todas. O movimento faz honradamente um convite a todos os familiares de militares da ativa e da reserva, para que se unam a nós, fortalecendo ainda mais essa luta ordeira e pacífica ao encontro da vitória. Porque precisamos enfrentar essa coalizão do mal e frear este plano nefasto antes que seja tarde. A teologia da libertação foi criada pelos comunistas como forma de introduzir o marxismo cultural nas escolas e nas igrejas, de forma sorrateira e diabólica, para comunizar a América Latina, um país democrático que tem no cargo da presidência uma peça fundamental para a implantação do regime socialista bolivariano. Segue ordens de uma organização internacional comunista, trazida ao Brasil em 1990, com a criação do Foro de São Paulo por Fidel Castro, ditador cubano, Lula, ex-sindicalista, e Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente. Alertou a sociedade brasileira que não se trata apenas de uma crise econômica. Para que eles chegassem e se mantivessem no poder, implantaram o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, rejeitada por todos os países democratas do planeta, entre eles Estados Unidos da América. As urnas eletrônicas são comandadas por um programa fornecido pela Smartmatic, empresa com sede na Venezuela, e foi criada e foi provado, né, a vulnerabilidade do sistema, podendo ao final manipular os votos a candidatos escolhidos após a eleição, após a votação. No governo de Dilma Rousseff, guerrilheira e integrante do Partido Comunista em 1964, desviou bilhões de reais para países do regime socialista comunista, entre eles Cuba, Venezuela, Bolívia, Angola, Rússia e outros, deixando a sociedade brasileira à mercê da sorte. Esse mesmo governo que tirou do povo trabalhador para sustentar grupos como o MST, CUT, Mulheres Negras, Margaridas, organizações ilegais, integradas por terroristas e guerrilheiros, onde o atual governo de Michel Temer nada faz para eliminar essas organizações criminosas atuando à vista de todos. Um tal de Nove Dedos, hoje considerado o maior ladrão que o mundo já conheceu, chefe no Brasil do Foro de São Paulo, criou uma rede criminosa por meio das maiores construtoras do Brasil, desviou dos cofres públicos trilhões de reais, devastando a economia do país. O governo atual está impondo à sociedade brasileira que paguem essa conta. O presidente Michel Temer foi quem introduziu o artigo 4º da Constituição Federal, permitindo a criação da Unasul, Unificação dos Países Comunistas da América Latina, para dar origem à Pátria Grande, nos moldes da extinta URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a unificação de todos os exércitos. Esse mesmo governo, recentemente, esteve na Índia com dirigentes do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, uma organização que recebeu do governo anterior bilhões de reais de forma criminosa. Uma forte colaboração da escória, o lixo do mundo, Farc, KGB, Al-Qaeda, ISIS, máfia russa, máfia chinesa e italiana, com as organizações criminosas atuando no Brasil, tem permitido o alto crescimento do crime em todo o país, onde o Estado perdeu o controle e não tem recursos para enfrentar o poder armado dos bandidos, munidos de fuzis AK-47 de fabricação russa, entram no país
por tudo quanto é canto. O STF, Tribunal Federal, instituição que deveria ser imparcial, fraqueja ao investigar políticos envolvidos na corrupção. Por outro lado, dificulta as investigações da Operação Lava Jato, conduzida pelo juiz Sérgio Moro. Em 1995, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso assinou com a ONU o Pacto de Princeton, acordo que só permite às Forças Armadas intervir no crime político organizado, caso seja em última instância. Mas os políticos criaram uma fortaleza para deixar nossas Forças Armadas a cada dia mais distante. Ideologia de gênero nas escolas, crianças sendo vítimas de um plano diabólico, sem qualquer respeito à sexologia e idade. O fatiamento de nossas estatais, a divisão do povo entre negros e brancos, pobres e ricos. O governo Temer, o mesmo que aprovou o decreto 8048, que por ordem do Foro de São Paulo, onde facções criminosas como MST, CUT e outras decidam sobre o direito de propriedade. O mesmo decreto 8243, derrubado em 2014, agora repaginado. Um país entregue aos bandidos, enquanto o povo trabalhador tem que ficar preso em casa, sem direito de ir e vir, correndo diariamente o risco de ser assaltado ou levar um tiro, sem que tenhamos a chance de defesa, pois em 2005 a farsa do desarmamento criado por Lula fortaleceu o crime. O bandido anda armado e o povo toma tiro. Aqui estão apenas alguns motivos de extrema gravidade que é de interesse da sociedade brasileira. O Brasil não pode mais ficar no comando de uma organização criminosa internacional. E, portanto, somente a sociedade brasileira tem o poder de dar um basta ao desmando da nação. Artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Quando vamos às urnas, os políticos eleitos, o voto é uma procuração representativa assinada pelo povo. É o povo que tem o poder de caçar essas procurações. Quando não há mais representação, quando as instituições executivo e legislativo tornam-se uma máquina de cometer crimes, deixando o povo vivendo no mínimo baixa oferta na saúde pública, educação de péssima qualidade, segurança já não existe mais, inflação correndo nosso dinheiro, a qualquer momento aumento na taxa de desemprego, empresas falindo, não há mais investimento externo e os planos do governo sugar o povo ainda mais. Eles quebraram o país, portanto, não tem mais credibilidade de administrar o nosso Brasil. O Brasil agora precisa de gente séria, honesta, que saiba gastar a partir de R$1 em benefícios do povo brasileiro, ou o nosso dinheiro continuará sendo usurpado pela corrupção. Dia 15 de novembro, o caminho que todos os brasileiros e brasileiras devem seguir é o caminho que leva a Brasília, o dia do basta. A união movida pela força maior, que é Deus, a vitória certa. Seremos um exemplo a todos os povos que sofreram e não encontraram esse caminho. Movimento Independência ou Morte, pátria, família, crianças, jovens, adultos, mulheres, brancos, negras, pobres, ricos, gays, lésbicas, somos todos a nação brasileira. Então vamos lá, meu povo, se não for por você, que seja pelo futuro dos seus filhos e netos, mas compareçam, independência ou morte, Deus, pátria e família.